Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula do EAD Laureate. Então, hoje estaremos fazendo uma revisão das principais dúvidas, né, que vocês estão tendo durante o curso e fiz um compilado, né, dessas principais dúvidas e estarei repassando hoje com vocês esses conceitos para auxiliá-los. São conceitos básicos, porém, muitos encontram dificuldades na hora de estudar e compreender esse conteúdo. Vamos lá? Então, vamos falar a respeito da contabilidade pública, né? Uma ferramenta essencial para o nosso curso. Seja no âmbito do setor privado ou da administração pública, a contabilidade brasileira encontra-se há décadas em constante processo de evolução. Então, existe sempre uma mudança, né, na legislação a fim de fornecer melhores instrumentos para que os gestores e o público em geral se lancem mão, né, se familiarizem, utilizem esses recursos da melhor forma possível. Então, a contabilidade é uma ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. O ordenamento jurídico brasileiro geralmente divide a contabilidade em empresarial e a pública. Então, as mudanças envolvem uma profunda reflexão sobre a aplicação dos fundamentos e das normas contábeis sobre essas ferramentas. O ponto fundamental é a Lei 11.638, de 2007, que reformulou o tratamento contábil da lei por ações, lei das SAs, né? A Lei 6.404, de 15 de dezembro de 76. Né? Isso possibilitou a adoção das normas internacionais de relatórios financeiros, ou IFRS, na sigla inglesa, para as companhias abertas brasileiras. Isso no setor privado, né, lei das SAs, ok? Foi, então, realizado um trabalho por um grupo instituído pelo Conselho Federal de Contabilidade, que desenvolveu, com base em diretrizes subscritas por órgãos como o Ministério da Fazenda, Associação de Membros dos Tribunais de Contas, etc., um aprimoramento, um aperfeiçoamento dessa legislação. Então, houve a publicação em dezembro de 2008 das primeiras normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, né? Então, essas normas focando especificamente o setor público agora. E aqui uma definição sobre o que é o patrimônio público. O que é o patrimônio público para efeito da contabilidade pública? É o conjunto de bens e direitos, tangíveis ou intangíveis, ou seja, não são materiais os intangíveis, né? Onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pela entidade do setor público, que seja portadora, né, ou representante de um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos. Então, bens intangíveis, por exemplo, né, nós podemos citar marcas, patentes, são alguns exemplos desses bens intangíveis. Ok? Continuando com a definição, então, de contabilidade pública, é o ramo da ciência contábil que aplica no processo gerador de informações os princípios e as normas contábeis, isso voltado para o setor público. Então, ela coleta, registra, controla os atos e fatos de natureza patrimonial, orçamentária, financeira do patrimônio público. Ela evidencia as variações e os consequentes resultados, inclusive sociais, né, que é gerado de benefício social nas entidades da administração pública e a elas equiparadas, proporcionando aos interessados, e aí estão cidadãos também, né, informações relevantes em apoio ao processo de tomada de decisão e de prestação de contas. A contabilidade pública está voltada ao patrimônio público, no caso. A relevância dessa informação e o contexto socioeconômico e cultural exigem dos entes públicos a elaboração de demonstrativos gerenciais que possibilitem aos gestores ter uma visão global e transparente dos gastos públicos, né? Fornecer a informação
aos interessados, né, é a função primordial da contabilidade pública. O seu campo de aplicação, onde se aplica, né, estende-se a todos aqueles entes que recebam, guardem, apliquem ou que, de qualquer forma, movimentem recursos públicos, inclusive entidades equiparadas à pública. Okay? Ela funciona como um instrumento gerador de informação para o exercício do controle da análise dos fatores de natureza orçamentária, olha, financeira, patrimonial e gerencial. Tá? Ela enfoca todas essas visões, né, de controle do patrimônio público. Orçamentário, financeiro, patrimonial e gerencial. Apura os resultados em harmonia com as normas gerais de direito financeiro. E também visa o cumprimento dos dispositivos contábeis e ao atendimento dos órgãos fiscalizadores. Okay? Está sujeita à fiscalização, aos órgãos normativos, por isso tem que sujeitar ao cumprimento dessas normas. O sistema contábil, né, representa um conjunto de informações que orienta e supre o processo de decisão. Então, uma série de peças que se prestam, né, a informar como está sendo gerido o patrimônio público. O sistema contábil utiliza os registros de atos e fatos da gestão pública, né, como ferramenta de controle, de avaliação e de mensuração do patrimônio público. O sistema contábil ainda é composto por subsistemas, os quais, considerando as suas tipicidades e as suas especificidades, possibilitam que as informações converjam para a informação geral sobre o patrimônio. Então, como se encontra o patrimônio dessa entidade pública? No caso aqui, vamos ver o conceito do subsistema orçamentário, né, dentro do sistema contábil, que consiste no controle da execução do orçamento público mediante registro, né, o lançamento, processamento e evidenciação dos atos e fatos relacionados ao planejamento. Né. Um outro subsistema, o subsistema financeiro, também dentro do sistema contábil, consiste no controle relacionado à movimentação de entradas e saídas de recursos de natureza orçamentária e extra-orçamentária. Mais um subsistema de compensação. Consiste no registro e controle dos atos que possam vir a afetar o patrimônio de forma a proporcionar um comportamento mais eficaz de determinados atos administrativos efetuados pelos gestores. Mais um subsistema, o subsistema de custos. Consiste na coleta e processamento de dados para apuração de custos de atividades e projetos. Okay? Os subsistemas podem subsidiar a gestão em alguns aspectos. Então, do ponto de vista do desempenho da organização no cumprimento da sua missão. Tá? Também, do ponto de vista da avaliação dos resultados obtidos na execução dos programas de trabalho com relação à economicidade, à eficiência, à eficácia e à efetividade. São todos parâmetros que têm que ser observados, né, pela gestão pública. Também do ponto de vista da avaliação das metas estabelecidas pelo planejamento, ok? E, finalmente, aí, do ponto de vista da avaliação dos riscos e das contingências que possam afetar o patrimônio público. As demonstrações contábeis, né, como elas são formadas, compostas? Uma peça é o balanço orçamentário. Já falamos isso em aula anterior. Não é? O que faz o balanço orçamentário? Demonstra o orçamento inicial, as suas alterações, confrontando, né, o orçamento inicial com aquilo que foi executado, né, comparando a receita e a despesa. Então, demonstra o orçamento inicial, as suas alterações, confrontando-os com a execução da receita e despesa. Balanço financeiro
demonstra a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, ou cuida da parte exclusivamente financeira, né? Então, esse relatório é conjugado com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, ou seja, o saldo que foi transportado para esse ano, e o que se transferem para o exercício seguinte, o saldo que vai ficar, né, para ser utilizado no exercício seguinte. Outra demonstração é a demonstração das variações patrimoniais. Evidencia as alterações verificadas no patrimônio, né, o que mudou dentro do patrimônio, que são classificadas em duas espécies de variações. As quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Ou seja, o patrimônio público, ele sofreu que tipo de alteração, né? Positiva ou negativa? Ok? Quando ocorre, essas variações são apresentadas aqui dessa forma, né, nas demonstrações das variações patrimoniais, através de uma variação quantitativa, quando há aumento ou diminuição dessa posição do patrimônio. Existe também as evidências, né, as demonstrações qualitativas, que são decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. Ou seja, a movimentação dentro do patrimônio público, dentro do ativo e do passivo, porém não incorre em uma mudança do patrimônio líquido, uma mudança ativa ou passiva dentro do patrimônio líquido, simplesmente uma mutação patrimonial. Demonstrações contábeis ainda, né? A principal peça, que é o balanço patrimonial, que compreende o quê? Tem dentro do balanço patrimonial o ativo circulante e o não circulante, né? De curto e longo prazo. Também o passivo, do lado das obrigações, né? Circulante e não circulante, o passivo de curto e longo prazo. O patrimônio líquido, que representa a posição positiva ou negativa do patrimônio público. E as contas do subsistema de compensação, são as contas de controle do patrimônio público. E aqui uma definição, uma explicação da demonstração do fluxo de caixa, que compreende, no caso do fluxo de caixa, a movimentação financeira histórica da entidade pública. E também visa análise em torno da capacidade financeira, bem como a projeção e a avaliação de cenários quanto à liquidez, solvência e endividamento, ou seja, o quanto a entidade pública pode contar com os recursos financeiros ao longo do tempo, né? E essa demonstração do fluxo de caixa compreende ainda a movimentação financeira histórica dessa entidade, né? E visa a análise em torno da capacidade financeira, bem como a projeção e avaliação dos cenários quanto à liquidez, solvência e endividamento. Demonstração do resultado econômico. Tem o objetivo de evidenciar o resultado econômico da prestação de serviços e de fornecimento de bens à entidade, obtido no confronto entre receitas econômicas e os itens de custos e despesas em cada período, né? Então, é o equivalente na iniciativa privada, nas empresas privadas, ao famoso lucros e perdas, ou demonstração de receitas, demonstração do resultado econômico, o resultado do exercício, DRE. Né? As notas explicativas. Então, as demonstrações contábeis deverão estar acompanhadas de notas explicativas, com informações de caráter relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. Ou seja, aquilo que o balanço não puder explicar, né, as peças contábeis não são capazes de explicar, as notas explicativas farão esse papel. Né?
As notas explicativas incluem os critérios utilizados na contabilização, né? As informações de natureza patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho, além dos eventos subsequentes, né, ao encerramento do período a que se refere, ou seja, eventos que afetarão a posição patrimonial demonstrada em 31 de dezembro. E aqui as referências bibliográficas, né, basicamente o material do Conselho Federal de Contabilidade. Ok? Então, essa é a nossa aula de contabilidade pública. Um grande abraço, bons estudos e até mais.